Bom, pessoal, para darmos continuidade aí ao nosso conteúdo de vertebrados, então, seguimos aí com as superclasses faltantes, né, ou grupos. Terceiro grupo, ou superclasse, então, é a superclasse dos répteis, né? É essa superclasse, grupo, que pertence aí à classe Reptila. Bom, esses, pessoal, são os primeiros vertebrados a ocuparem predominantemente o ambiente terrestre, né? Então, eu comentei com vocês aí no vídeo anterior a respeito dos anfíbios, que são os vertebrados de transição, né? Eles vão ganhando o ambiente terrestre, mas ainda dependem da água, né? Principalmente na fase de desenvolvimento. E agora nos répteis, esses tipos de vertebrados já conseguem viver super bem no ambiente totalmente terrestre. Bom, as suas características elas estão inseridas pela característica da pele, né, que é uma pele grossa e impermeável, né? O que significa isso? Que é uma pele mais ressecada, que é difícil a passagem de água, né? Formada aí por escamas ou placas ósseas. A respiração desses animais acontece por pulmões, então é uma respiração pulmonar, né? E o deslocamento desses animais pode ser feito ou pelas pernas, né? Como é o caso lá dos lagartos, tartarugas, ou em forma de rastejo, né? Que é o caso aí que acontece com as cobras. A sua fecundação é interna, né? Então eu preciso das trocas de gametas, né? Entre espermatozoide e óvulo. E um detalhe interessante é que os répteis produzem ovos, ovos revestidos por casca. Então aquela piadinha que a gente escuta sempre perguntando quem veio primeiro, se foi o ovo ou foi a galinha, hoje a gente já consegue responder isso cientificamente, né? A nossa melhor resposta aí é dizer que são os ovos, né? E que com um grau de evolução, o que foi acontecendo? Aí surgiram um grupo das aves. Então, entre os ovos e a galinha, o ovo surgiu primeiro. Bom, com relação aos répteis, eles também estão divididos aí em três grupos, né? Os crocodilianos, que são formados pelos crocodilos e jacarés, os escamados, no caso, que são formados pelas cobras e lagartos, e os quelônios, que são formados pelas tartarugas e jabutis, né? Há uma diferença ali, se a gente for falar, estudar sobre as cobras, né? Das peçonhentas e não peçonhentas, diferenças de tartarugas, jabutis, quelônios e cágados, mas isso é assunto para uma próxima aula, tá? E a gente vai falar sobre isso. Bom, vamos agora então para as aves. Então, o quarto grupo aí formado pelas aves, né, a gente começa a perceber mais graus evolutivos aí do que com relação aos outros grupos de vertebrados apresentados. Bom, primeira característica interessante das aves é que elas tiveram aí os seus membros superiores modificados, né? Então, ao invés de braços, né, patas, eles passam a ter asas, né? Uma coisa muito interessante também é que os ossos são pneumáticos. O que significa isso? São ossos mais flexíveis, muitas vezes com formados aí de cavidades, né? São ossos porosos. E o que isso permite no animal? Permite com que esse animal tenha mais flexibilidade e tenha também uma estrutura de maior leveza, uma vez que esses animais conseguem aí voar, né? O seu corpo é recoberto por penas, né? O que o torna mais leve também, né? E o protege. Os seus músculos peitorais são bastante desenvolvidos, né? Então são animais que, como voam muito, estão lidando com pressão atmosférica, com ventos, eles precisam ter esses músculos bastante desenvolvidos. Eles ainda contam, pessoal, além dos pulmões, com outros órgãos acessórios aí na respiração, que são os sacos aéreos. São esses sacos aéreos que permitem, por exemplo, com que o animal consiga flutuar ali no céu, né? Quem acaba fazendo muito uso desses sacos aéreos são os urubus. Quando eles
mesmo não utilizando muito as asas para voar, eles conseguem sobrevoar aí por conta desses sacos aéreos que ficam inflados, fazendo com que o corpo desse animal tenha uma maior facilidade na hora de voar. O osso externo, que é o osso do peito desses animais, tem um formato de quilha, né? Que é uma espécie aí como se fosse um bico, né, para frente, né? Que faz com que também esse animal consiga ter um maior desenvolvimento no seu deslocamento. Bom, os representantes das aves, né? São todos aí os passarinhos de modo em geral. Mas aqui eu fiz para vocês, destaquei 3 aves, né, que eu gostaria de comentar. O beija-flor, por exemplo, é uma ave bem pequenininha, porém é uma ave de uma força e uma resistência muito grande, né? Ele tem capacidade aí de batimentos cardíacos até de 2.000 batimentos cardíacos por minuto, né? Então este é um animal que ele consome muita energia e é por isso que nós vemos ele sempre aí fazendo a polinização das flores, né? Em lugares procurando água, porque são animais que gastam muita energia. Os pinguins são exemplos de aves que não são muito boas com relação à locomoção, né? Não conseguem se movimentar muito bem em solo terrestre. Porém, são ótimas aves nadadoras. E o avestruz aí, né, que é uma ave de grande porte, é uma ave que, embora ela não consiga voar pelo seu tamanho, né, e pelo fato de elas terem as asas reduzidas, esses animais possuem aí as pernas bem tonificadas, né, fazendo com que elas se tornem aí grandes corredores. A fecundação das aves é também do tipo interna, então também tem trocas de gametas, e elas conseguem colocar ovos, põem ovos com casca, semelhante com a forma como os répteis também realizam a tal atividade. E o nosso quinto e último grupo, ou superclasse, né, é a superclasse ou grupo dos mamíferos, né? Todos aí pertencentes à classe mamália. Então nós temos aí, por exemplo, o cachorro, gato, porco, né, rato, tatu, coelho, elefante, entre outros aí animais que nós conhecemos, todos eles são mamíferos, né? São animais com pelos, né, recobrindo todo o corpo, contribuindo assim com a retenção do calor e também aí são animais com presença de glândulas mamárias, né? Que são as glândulas produtoras de leite, para que assim elas consigam alimentar os seus filhotes. A maior parte dos mamíferos é terrestre, certo? Mas estão distribuídos em todos os ecossistemas, inclusive os aquáticos, como é o caso das baleias, né? Dos botos, dos golfinhos. Eles apresentam fecundação interna, né? Sem o desenvolvimento dos embriões em ovos, então no caso aí os animais são placentários, né? E portanto os filhotes desenvolvem-se dentro do corpo da mãe, do animal fêmea, né? E essa estrutura que abriga esse embrião, este filhote, é chamada de útero. No caso dos animais mamíferos, a gente tem 2 casos especiais, né? Que é o caso de quando eles são monotremados e os marsupiais, né? Os monotremados, então, são aqueles mamíferos que botam ovos, como é o caso dos ornitorrincos e das equidinas. E os marsupiais são os cangurus, né? Gambás, que são aqueles animais que têm o seu filhote prematuro, né? E esse filhote termina aí, ele acaba tendo o resto de desenvolvimento, né, dentro da bolsa da mãe. Então, para fecharmos aí a questão dos vertebrados, eu quero só finalizar a respeito do controle da temperatura, né? Alguns animais possuem a capacidade de controlar a sua temperatura corporal diante as situações adversas de temperatura. Ou seja, fazendo frio ou calor, este animal consegue fazer o controle da sua temperatura.
Isso é o caso aí dos animais endotérmicos, como é o caso dos mamíferos, né, e das aves. Já os que são ectotérmicos, né, que sofrem a ectotermia, esses são aqueles animais que eles não conseguem controlar a sua temperatura corporal. Então, por exemplo, nas estações mais frias, as atividades metabólicas desses animais caem bastante. E aí a digestão, respiração e todos esses outros mecanismos internos também ficam mais lentos para que eles possam economizar energia, né? Então, no caso aí, os ectotérmicos são os peixes, os anfíbios e os répteis. Beleza? Bom, por hoje então, finalizamos aí o nosso conteúdo de vertebrados. Beleza? Obrigado.